Oi, oi! Bem-vindos ao Histórias da Nena. Como você está? Hoje nós vamos ouvir a história Chapeuzinho Vermelho e vamos brincar de desenhar a história. Ou seja, aquilo que você ouvir e você achar interessante, você desenha do seu jeito. Se for uma floresta ou alguma personagem. Eu hoje vou desenhar nessa blusa branca, usando canetinha para tecido, tudo que me chamar a atenção na história. Mas se você quiser usar papel e desenhar com canetinha, lápis de cor, vai ficar muito legal também, assim como a gente fez em outras histórias. Só lembra de falar com quem está cuidando de você antes de sair desenhando em alguma roupa que você tenha. Tá bom? Vamos lá? Você vai ouvir agora a história da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha. Daquele dia em diante, a menina não quis saber mais de vestir outra roupa senão aquela. E com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho não tinha outros parentes, a não ser uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando, ia lá visitá-la com a sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas, das quais a avó gostava muito. Mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então chamou a filha. Chapeuzinho, meu bem, vá levar estas broinhas para a vovó, ela gostará muito. Disseram-me que alguns dias ela não passa muito bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Mas tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho sem desviar do caminho certo, hein? Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava muito de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. A Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, um ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme. Olhando para aquela menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem. Bom dia, menina linda, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual o seu nome? Chapeuzinho Vermelho, ela respondeu, esquecendo das instruções da mãe de não falar com estranhos. Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar a minha avó. Ela não está muito bem da saúde. Muito bem. E onde mora a sua avó? Mais além, do interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com as venezianas verdes. O lobo então teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar a sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá abaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Quem é? Perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa. A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu. Puxe a tranca e a porta se abrirá.
O lobo entrou. Em um pulo só, devorou a pobre avózinha, antes que ela pudesse gritar. Em seguida, fechou a porta, enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. A esta altura, Chapeuzinho Vermelho já havia se esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo caminho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora observando o voo de uma borboleta ou ainda um ajo-esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo. Encantou-se a observar a procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente, chegou à casa da avó e bateu de leve na porta. "Quem está aí?" perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. "É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e um tablete de manteiga bem fresquinha." Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder. "Puxe o trinco e a porta se abrirá." Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e a porta se abriu. O lobo estava escondido debaixo das cobertas. "Coloque as broinhas e a geleia e a manteiga no armário, minha querida netinha, e venha aqui até minha cama." Chapeuzinho Vermelho obedeceu, mas estranhou o aspecto da avó. Ela estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. "Oh, vovozinha, que braços longos você tem?" "São para abraçá-la melhor, minha querida netinha." "Oh, vovozinha, que olhos grandes você tem." "São para enxergar também no escuro, minha menina." "Oh, vovozinha, que orelhas compridas que você tem." "São para ouvir tudo, queridinha." "Oh, vovozinha, que boca enorme que você tem." "É para engolir você melhor." Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho. Apavorada e entendendo que havia sido enganada pelo lobo, saiu correndo o mais rápido que pôde. Por onde passava, derrubava as coisas na casinha da vovó. Derrubava as cadeiras no chão e o que mais encontrasse para dificultar a passagem do lobo. "Socorro, socorro!" gritava ela. O lobo corria atrás de Chapeuzinho aos tropeços, por conta dos obstáculos colocados por ela, e também pela barriga cheia e pesada. Todo aquele barulho chamou a atenção de um lenhador que passava por perto. Concluindo que havia alguém em perigo, saiu correndo para a casa da vovozinha. Assim que o lenhador entrou na casa, avistou Chapeuzinho, que logo correu em sua direção. E também viu o lobo, que, com receio de ser pego pelo lenhador, havia dado meia volta para buscar uma janela para fugir. Porém, antes que pudesse chegar à janela, começou a passar mal. Havia corrido muito e a barriga estava cheia, acabou não conseguindo manter mais a vovozinha em sua barriga. Então, o lenhador aproveitou do estado em que o lobo se encontrava para amarrá-lo com cordas bem firmes. Quando a avózinha já estava sã e salva, Chapeuzinho suspirou aliviada. O caçador foi embora com o lobo e a vovó pôde enfim comer com gosto as broinhas. Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da mãe. Não pare para conversar com estranhos e vá em frente pelo seu caminho. E aí, você gostou do seu desenho? Achou que a sua roupa ficou bem legal? Qual parte da história você vai lembrar mais depois? Você pode me enviar os seus desenhos no Instagram @historiadanena. Se você quiser ouvir mais histórias, você pode ver os nossos vídeos aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming. Até já!